Olá, seja bem-vindo à função Excel. Nesse vídeo eu vou te ensinar sobre a função indireto. Na maioria das vezes, quando a gente está utilizando o Excel, a gente faz essas funções, nossas fórmulas, de maneira direta. A gente se referencia a uma outra célula ou algum outro intervalo, que não aquele que a gente está editando no momento, e a gente sempre se referencia, ou quase sempre, se referencia de maneira direta para eles. O que significa? Por exemplo, se eu quero aqui na minha célula H6, eu quero que ela seja igual à minha célula B6, eu vou simplesmente dizer que ela é igual a B6. Essa é uma referência direta, eu estou falando diretamente que é isso que eu quero. Porém, existe uma maneira de fazer isso de forma indireta e isso muda completamente e acredite quando eu falo, isso é muito útil em muitos momentos. E prova disso é o número de exemplos que eu vou dar nesse vídeo aqui, que normalmente eu dou um ou dois, e aqui a gente tem 5 exemplos diferentes de quando a função indireto resolve o problema e uma referenciação direta não consegue. Bom, primeiro aqui no início eu montei uma tabelinha muito simples para a gente ver o funcionamento da função indireto. Então aqui na primeira coluna eu simplesmente escrevi de formas diferentes. Eu me referenciei algumas células de maneira diferente. Então, primeiro aqui eu tenho uma referência direta, então eu digo que a célula é igual a D7, então ele vai lá, o resultado dela vai ser o que estiver na célula D7, logo E7. Na segunda aqui, eu fiz um igual a D8, só que D8 entre aspas, o que significa que na verdade é um texto, então ele não está olhando para a célula D8, é só um texto que eu escrevi aqui, eu poderia ter escrito qualquer outra coisa que eu quisesse. E por fim, nós temos aqui igual a D, entre aspas, que significa que é um texto, e, ou seja, estou concatenando duas coisas, e uma fórmula de contar valor. Estou contando quantos valores tem aqui da célula C6 até a célula E7. Então o resultado é aquele D, que é um texto, mais o número 6, que é o número de valores que tem aqui nessas 6 células. Agora, da mesma forma que eu escrevi aqui dentro. Só que dessa vez eu coloquei tudo dentro da função indireto. Então olha só, primeiro aqui eu me referenciei direto à célula, direto não, indiretamente, à célula D7. Então eu escrevi a função indireto e botei a célula D7 no meio. E o resultado que ele me dá não é o que está em D7, mas sim o que está em E7. Por quê? Porque dentro da célula D7 eu escrevi E7. Então estou fazendo uma referência indireta à célula E7. Então aqui está a primeira diferença que a gente nota da função indireta. Esse aqui seria o básico para se entender como é que a função indireta funciona. Depois, em seguida aqui, eu botei de novo indireto e, entre aspas, agora eu botei D8. Ou seja, eu não estou pegando diretamente aqui a célula D8. Mas tem uma diferença aqui. Olha o que acontece. Ele está me resultando o valor que está contido na célula D8, porém, veja, se eu arrastar ou copiar, cortar e colar para qualquer outro lugar, ele vai sempre se referenciar à célula D8. Então, se eu escrever qualquer outra coisa aqui agora, vai aparecer para ele. Se eu pegar, eu vou mudar aqui, em vez de D8, eu vou mudar e eu vou botar essa célula aqui para onde eu arrastei, que é a H11, se não me engano. Vou escrever aqui então, H11. Então ele está buscando o que está em H11. Agora note que eu posso excluir essa célula. E ele sempre vai buscar a H8. Não interessa o que eu faço aqui. Ó. Deletei a célula. Deletei, vou de novo aqui, Ctrl- no teclado. Excluí todas essas linhas. Eu não estou apenas apagando o conteúdo, estou excluindo as linhas. E ele sempre vai se referenciar para lá. Então se eu vier de novo em H11 escrever qualquer coisa, ele vai buscar. Isso não acontece numa referenciação normal. Note, eu vou fazer aqui embaixo igual a célula H11. Vou pegar e vou excluir essa linha. Note a diferença. Uma retorna erro, porque ele já não acha mais a referência. Quando a gente entrar aqui na fórmula, ele já não acha mais a referência, porém a função indireta ela sempre vai encontrar. E por fim, nós temos aqui indireto, aquele D, né, está se referenciando a coluna D, e um conte valor aqui.
Qual que é a diferença? Olha o resultado que eles trouxe. É referência. Como assim referência? Por quê? Porque a gente está olhando para a coluna D na linha do resultado dessa função conte valores, que é o número 6. Então, na verdade, a gente está olhando para a célula D6, que está escrito referência. Então, essas são as diferenças que a gente vê entre uma referenciação direta e uma referenciação indireta. Vamos agora trabalhar com alguns exemplos que eu trouxe. Nesse primeiro exemplo aqui é uma caixa de seleção que eu quero fazer. Isso aqui, na verdade, é onde eu mais utilizo a função indireto. Então, eu tenho uma lista aqui de valores e eu quero criar uma caixa de seleção para elas. Porém, essa lista aqui, ela, às vezes, varia de tamanho. Às vezes ela tem, sei lá, 4 números, às vezes tem esse monte de números aqui. E eu quero que a minha caixa de seleção ela sempre busque a quantidade exata de itens que tem aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou criar uma área aqui para me referenciar a isso daqui, para me saber qual que é o tamanho desta área aqui. Então, eu vou escrever aqui igual, abre aspas, depois esse apóstrofe aqui, porque eu quero colocar o nome da minha planilha. Então, eu poderia utilizar ela em outras planilhas aqui, caso eu quisesse. Então, eu vou colocar aqui, o nome da minha planilha é exemplo 2, depois o ponto de exclamação, fecho aspas e coloco, aliás, deixa eu voltar aqui, é da célula B7, onde começa ali do B7, até o B alguma coisa, se alguma coisa eu não sei o que é ainda. Então eu fecho aspas aqui, coloco um E comercial, ou seja, eu vou concatenar com uma outra fórmula, que é a conte valores. Então eu vou botar aqui conte valores, e eu vou contar estes valores aqui, porque daí eu vou saber aonde que termina aqui a minha lista de dados, certo? E eu vou botar ainda um mais 5. Por que mais 5? Porque tem 5 células aqui que eu não estou contando. Então eu quero saber exatamente onde vai cair aqui no 20, né? É isso que eu quero. Então vou dar um OK. Pronto. Está dizendo que a minha área é, em exemplo 2, que é o nome da minha planilha, de B7 a B20. Só para explicar por que tem esse apóstrofe aqui, esse apóstrofe e esse ponto de exclamação. Se eu fizer um igual aqui a qualquer célula de exemplo 1, note como é que fica aqui em cima. Tem um apóstrofe, depois um apóstrofe no final e um ponto de exclamação. Então é só para copiar esse modelo aqui que o Excel utiliza. Então tá, tenho aqui, e aqui eu quero montar minha caixa de seleção. Se eu fosse fazer normal, que seria vir aqui em validação de dados, lista, e simplesmente dizer que ela é igual a D7 aqui, não vai dar certo. Olha o resultado que dá. Não é isso que eu quero. Eu vou entrar aqui de novo, minha validação de dados, e a única coisa que eu vou mudar, eu vou escrever em direto aqui. Então, vou em direto a célula D7. E dou um OK. Pronto. Abri aqui. Está aqui a minha lista que eu quero, exatamente o que eu quero. Termina lá no 59. Vamos diminuir agora essa lista. Vamos deixar ela só com 3 itens. Mudou aqui a minha área de referência. Eu entro aqui e ela só tem 3 itens. Isso só consegue com a função indireta. Aliás, a função desloque também consegue fazer isso, mas eu acho muito mais simples fazer com a indireta. Essa fórmula que eu botei aqui dentro, eu poderia muito bem ter colocado ela aqui dentro da minha fórmula de validação de dados. Porém, eu costumo fazer assim, separado, porque eu consigo olhar exatamente o que está acontecendo, eu consigo ver o resultado da minha fórmula aqui. Já lá dentro eu não consigo ver o resultado. Então, se tiver qualquer problema, qualquer erro, eu não consigo conferir. Próximo, nós temos aqui uma tabelinha de receita, despesa e lucro em 3 meses, janeiro, fevereiro e março. E eu tenho aqui 3 abas, janeiro, fevereiro e março, com receita, despesa e lucro. E eu quero buscar os dados automaticamente, sem eu ter que me referenciar diretamente àquelas células lá. Eu quero conseguir buscar, quando for janeiro, ele vai buscar da aba de janeiro, quando for fevereiro, ele vai buscar da aba de fevereiro, e quando for março, ele vai buscar da aba de março, sem que eu tenha que fazer nada. Eu vou utilizar aqui ainda um PROC-V junto com a minha função indireto. Então, como é que eu faria normalmente, né? Pegaria o meu PROC-V, eu procuraria por receita, vou congelar aqui na linha, para que eu possa arrastar depois para os lados. Então, eu vou procurar isso daqui. Aonde que eu vou procurar? Vou procurar lá em janeiro, nesta área aqui de janeiro.
depois uma correspondência, aliás, número matriz coluna é a segunda coluna, e depois uma correspondência falso, porque eu quero que ela seja correspondência exata. Ok, funcionou, pegou lá. Só que quando eu arrastar para baixo aqui, ele está buscando janeiro ainda, não é o que eu quero. Posso até arrastar para o lado aqui, ele vai pegar as despesas de lucro de janeiro. Aliás, esse número aqui ele é só de referência, tá? Tanto que não fecham os números aqui, são só números bem aleatórios mesmo. Então não está funcionando do jeito que eu quero. Eu quero pegar automático de fevereiro e março. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui nessa minha fórmula e eu vou alterar ela. Então, ao invés de dizer que esta área aqui, eu vou botar um indireto aqui no meio. Vai ser o seguinte, vai ser indireto. O que eu vou estar buscando? Em vez de escrever janeiro aqui, vou apagar, opa, esse aqui fica. Vou apagar o janeiro. Botei tudo entre aspas aqui, porque o intervalo é sempre o mesmo. E aqui na frente, eu vou botar a célula onde está escrito janeiro. Vou congelar na coluna e um E comercial. Então, o que ele vai pegar aqui? Ele vai pegar janeiro e o intervalo lá que eu quero de janeiro. Depois vai pegar fevereiro e o intervalo que eu quero lá de fevereiro. Vou dar um OK aqui. Continuou pegando o número certo. Vou arrastar agora a fórmula para baixo para a gente ver como é que fica. Pronto. Agora está pegando de fevereiro e de março. Note que os números mudaram. Eu vou copiar aqui agora para os demais. Isso para tudo aqui. Pronto. Cada um está pegando um número diferente e pegando de maneira correta de 3 abas diferentes. Agora vamos para o nosso quarto exemplo, que é converter letras ou colunas em números. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai entrar aqui na nossa fórmula e vai escrever coluna, e a referência dessa coluna vai ser a função indireto. Na função indireto, o que eu vou buscar é a célula que está aqui do lado, seria o A, né, uma referência indireta a A, e o número 1. O que vai acontecer dentro dessa fórmula indireto? Ele vai buscar a célula A1. E o que a nossa fórmula, a nossa função coluna vai fazer? Ela vai buscar qual que é a coluna da célula A1. Exatamente isso. Então, a coluna da célula A1 é a coluna 1. Logo, eu converti A em 1, pois A é a primeira coluna e também a primeira letra do alfabeto. J seria a 10ª letra. Tá aqui, 10ª. X já não sei qual é que é, 24. A seria as colunas, não seria A mais A, não seria 2 aqui, seria a coluna do Excel aqui. Depois Z e R. Então, enquanto a gente ficar dentro do alfabeto, né, de A a Z, a gente consegue converter uma letra em um número. E também dentro do Excel, se a gente quiser colocar aqui, por exemplo, a célula CVD, pronto, CVD é a coluna 2604. Bom, vamos para o nosso último exemplo agora, que eu criei aqui 3 tabelas e cada uma delas tem um nome, janeiro, fevereiro e março. Eu dei esses nomes a ela. Então, tanto que eu selecionar aqui janeiro, a tabela de janeiro vier em design, aqui em cima está o nome da tabela, janeiro, depois aqui fevereiro e aqui março. E aí, eu estou buscando a soma desses 3 valores aqui, direto aqui. E eu estou fazendo uma referenciação ao nome da tabela. Eu não estou pegando esta área aqui, esta área e esta área de maneira de referenciação direta. Eu estou fazendo isso indiretamente. Veja a minha fórmula aqui. Eu tenho um indireto que ele olha para o nome da tabela, que está na célula ao lado, e o nome da coluna dessa tabela. E todas elas têm a coluna valores escrita aqui. E aí eu faço uma soma. Por quê? Se eu pegar aqui esse meu indireto todo aqui e apertar a tecla F9 no teclado, ele me mostra uma matriz de dados. 166, 238, 122. O que é isso? São exatamente esses 3 números aqui. E aí ele soma essa matriz, ele soma esses 3 dados, me dando o resultado de 526. Como é que se faz isso aqui? Fazer de maneira rápida. Você seleciona uma área que você quiser aqui, venha em inserir, tabela, e diga que essa tabela contém cabeçalhos, para que depois a gente consiga fazer essa referenciação a cabeçalho dentro da função indireto. Dá um OK, ele vai marcar aqui, e aí aqui em cima você pode mudar o nome da tabela para qual você quiser. Vou colocar aqui como tabela
teste. E aqui, valores 1, 2, 3. Pronto. Se eu vier aqui, aliás, se eu vier aqui mudar para teste, já mudou a minha função aqui indireto, porque a minha coluna continua sendo a mesma, então ele fez a soma de 1, 2 e 3, total é 6. Bom, era isso, eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de avaliar o vídeo deixando seu joinha e também de se inscrever aqui no canal do Função Excel. Até a próxima!